Bom dia, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo bíblico da carta de Paulo aos Romanos. Vou pedir a Rosi, então, para fazer uma oração aqui, para a gente estar abrindo nossos estudos. Rosi. Amém. Paz, Senhor, a todos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais essa manhã, Senhor, te agradecer, Deus, pela noite de descanso que o Senhor nos deu, te agradecer, Senhor Deus, por mais oportunidade de aprender da Tua palavra, Senhor. Senhor, que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa abrir os nossos corações, a nossa mente, Senhor, a nossa alma, para entender, Senhor, eu ouvir e entender os nossos ouvidos e entender aquilo que o Senhor está falando para nós, Pai. Ouvir, entender, guardar, Senhor, e praticar e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Senhor, eu uso a vida do Marcelino, a vida do Edgar, a vida dos irmãos, dos pastores aqui que vai estar presente, Pai. Senhor, que eu sei que o Senhor já revelou para eles a palavra, Pai, mas que o Senhor venha, Senhor, trazer maior revelação nesse momento para que eles possam estar transmitindo para a gente, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Abençoa a todos que estão participando, aqueles que não puderam participar também, o Senhor sabe o motivo, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles. Senhor, venha tirar todo o impedimento, alguns que estão tentando entrar e não estão conseguindo, que o Senhor venha tirar todo o entrave, todo o impedimento para que eles possam ouvir a Tua palavra, Senhor, porque somente através da Tua palavra que a gente pode adquirir o conhecimento e o crescimento espiritual, Senhor. Venha estar conosco nessa manhã, vai estar em cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Rosi. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso estudo de Romanos. Então, como a gente viu, é a primeira carta de Paulo, né? Aqui na nossa estante. E é a maior também, uma das mais importantes, né? Tem muito ensinamento, tanto é que a gente tem dispensado um tempo razoável, porque tem muita coisa bacana aqui para a gente aprender. E aqui nós estamos, né, no nosso índice aqui, nos últimos capítulos, né, do 12 ao 16, né, até o capítulo 11, Paulo fala de teologia, ele explicou um monte de conceito, um monte de coisa para a gente. E agora, do 12 ao 16, ele está dando dicas, né, de comportamento, ele fala de relacionamento, ele fala de como devemos tratar um ao outro, ele fala dos fiéis dentro da igreja, como devemos nos comportar, enfim. Então, esse bloquinho aqui é muito importante, ele é uma coisa prática, né? E nós terminamos o capítulo 14, né, no domingo passado, e hoje a gente vai começar o capítulo 15, né? E aí, o capítulo 15, a gente tem aqui 4 bloquinhos, né? A gente tem o primeiro bloquinho, que vai do 1 ao 13, né, que vai falar da imitação de Cristo, da simpatia, do altruísmo. Depois vem um segundo bloquinho, onde Paulo vai dar algumas explicações, vai falar também sobre a ação do Espírito Santo. Depois tem um outro bloquinho, que é do 22 ao 29, que são alguns planos de Paulo que nós vamos ver. E depois, no finalzinho, o último bloquinho, é onde ele pede as orações aí. E nós vamos ver que esse primeiro bloquinho que a gente já vai ler hoje, o capítulo 15, que vai do versículo 1 ao 13, ele vem da mesma toada do capítulo 14, né? Ele vem ainda, né, fortalecendo esses conceitos do capítulo 14, que fala sobre o relacionamento dos fiéis dentro da igreja. Nesse primeiro bloquinho, ele vem ainda falar sobre isso, e do segundo para frente ele já vai mudar o assunto um pouco, a gente já vai ver isso, né? Mas esse primeiro bloquinho que a gente vai ler agora, ele ainda menciona sobre essa questão, ele ainda fala sobre os crentes fortes e os crentes fracos, que a gente já conversou, né? Fortes naquele que o foco para a gente entender esses crentes que ele chama de forte, os crentes fortes são aqueles que têm um melhor entendimento, aquele que já está um pouco mais adiantado no estudo da palavra, né? Aquele que não fica preso, às vezes, a picuinhas que podem estar atrapalhando. E os fracos são aqueles que ainda não têm tanto conhecimento, têm a fé, são os irmãos, mas ainda têm que crescer mais ainda no entendimento, no conhecimento, enfim. E aí a gente vem falando qual é o problema dos clientes
fracos? É que quando ele tem muito apego a algumas regrinhas, a gente não está falando do pilar essencial da nossa fé cristã, a gente está falando de coisas secundárias, tá bom? Sempre eu foco nisso. Qual que é o problema dos crentes fracos? É que às vezes eles não têm tanto entendimento e às vezes alguma coisinha simples que ele olha em outro cliente, em outro crente, e ele julga. Ah, mas se ele é assim, ele não é crente. Ah, se ele faz isso aqui, ele não é crente. Enfim, eles julgam. O problema deles é que muitas vezes eles julgam. E o problema do crente que é forte? É que o problema que pode acontecer é dele desprezar o outro. Aí ele vê que o outro, às vezes, não tem entendimento, às vezes ele não tem paciência, não. Fala, deixa. Às vezes ele despreza. Então, essas duas posturas são erradas, né? A gente já viu isso. Essas duas posturas são nocivas para o clima interno dentro da igreja, e é isso que o Paulo está reforçando aqui, e é isso que ele quer mostrar para a gente, que isso não pode atrapalhar, que a gente tem que fazer o quê? A gente não pode nem desprezar e nem julgar, a gente tem que acolher. O foco dele era acolher. E ele também fala para a gente não julgar e nem ser pedra de tropeço. A gente não pode também atrapalhar, né, o desenvolvimento dos crentes dentro da igreja. Então, e ele também outro foco que ele vem falando é que a impureza das coisas às vezes não está nas picuinhas, no dia a dia, na comida. Ele fala que está no coração mesmo, no comportamento, no seu entendimento, tá bom? E aqui ele foca que a gente tem que edificar o irmão, né? E esse é o foco da edificação. E também edificar onde? No amor fraternal. Então, todos esses assuntos que a gente já viu, é o foco, né, que Paulo vem falando. Nesse capítulo 15 ainda reforça mais um pouco sobre isso. Vamos ler o capítulo 15, do 1 ao 13, que é o nosso primeiro bloco aqui que a gente vai estudar, tá bom? Então vamos lá, vamos ler do 1 ao 13. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora fora escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. A gente vamos fazer aqui, grifei aqui, fiz algumas anotações para a gente entender aqui. Lá no versículo 1 e 2.
E também que ele vem a reforçar, nós que somos fortes devemos suportar os fracos. Aqui ele tá falando das pessoas que já estão mais preparadas no estudo, as pessoas que estão mais desenvolvidas no relacionamento com Deus. Ela tem que ter uma sensibilidade para tratar o outro, né? Então ele está falando que a gente deve suportar, a gente tem uma obrigação de ajudar, de acolher e ajudar as pessoas, e não desprezar ou evitar, né? E aí ele fala assim, e não agradar a nós mesmos. Quando ele está falando a nós mesmos, as pessoas que estão mais preparadas. Aí, às vezes, fica mais focando em você se desenvolver mais ou melhorar tal, e esquece do próximo que também precisa de ajuda para o crescimento, né? E aí ele fala, então, a gente não deve nos agradar a nós mesmos. A gente tem que agradar o próximo, né? Então, o foco, de novo, aqui ele vem falar, o foco nosso é o próximo, não é nós mesmos. Então, eu conheço, eu entendi e tal, e eu fico aqui só. Não, eu tenho que. E eu vou esquecer o próximo? Não. O próximo também precisa evoluir, o próximo também precisa de uma ajuda, então a gente vai agradar. Mas vai agradar, tem um detalhe aqui importante, né? Um detalhe importante aqui que ele fala. Agradar, mas agradar aqui ele fala no que é bom para edificação. Veja bem, não é agradar ficar pegando água pro irmão, né? Ficar, não é agradar no sentido amplo da coisa aqui, ele foca na questão da edificação espiritual, né? Então ele fala para a gente, né, não nos agradar a nós mesmos e sim focar na edificação do próximo. Então esse agrado não é só ir lá pegar a aguinha, não, e tudo mais, né? E aí, por quê? Aqui no versículo 3 ele foca. Porque Cristo não se agradou a si mesmo. O foco de Cristo era onde? Era no próximo. Lembra que a gente falou aqui que é a imitação de Cristo? Então, tudo aqui a gente tem que pensar em Cristo, como ele fazia, como ele foi. Então, a gente vai falar muito disso. Se a gente precisa proceder de uma forma igual Jesus nos ensinou, então a gente vai sempre falar disso. E Jesus, ele não agradou a si, né? Ali ele foi humilhado, ele sofreu, ele foi preso. Nossa, ele sofreu muito. Ele não estava preocupado com ele estava preocupado com o próximo, né? Então, por isso que a gente tem que fazer dessa forma. Edgar, ainda antes de eu passar para os próximos versículos, Edgar. Então, o som tá bom? Estou Bom, ouvindo. deixa eu só fazer um comentário aqui sobre esse primeiro bloco, né? A gente tem ali algumas informações importantes que o Paulo está passando, né? Ele tem ali a questão da palavra de sermos fortes, devemos suportar as debilidades. Então, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas eu fui buscar a origem da palavra, né, a etimologia da palavra suportar, e quando ela vem lá da origem do latim, é o sup, né, que seria seria suportare, né, no original, o sup seria sob, né, e o portare seria de carregar. Então, quando você vê um suporte na parede e tal, onde é colocado um objeto e tal, aquele suporte, ele geralmente ele é calculado. Você calcula os parafusos que você chumba na parede, o suporte e o que você vai colocar sobre aquele suporte. Então, você tem que estar bem preparado para receber também aqueles objetos em cima do suporte. Então, você precisa estar bem chumbado na parede, bem firme e calculando o tipo de peso que vai cair sobre esse suporte. Então, fazendo uma analogia ao suporte de parede, você não faz um suporte leve, simples, para colocar 200 quilos de chumbo em cima do suporte. Ele vai descer, ele vai cair. Então, você se prepara, né? Deus vai te dando condições para você suportar esses irmãos, no sentido de dar auxílio a eles, né? Mas você vai se preparando, você vai se fortalecendo, você coloca o melhor bucha, o melhor parafuso e o melhor para suportar aqueles irmãos. Então você vem se fortalecendo na palavra, na oração, para poder aguentar, como diria, né, o peso de tudo isso que vem caminhando aí na sua vida. Então ele vem ali como
algo que vai receber tudo isso. E a gente, às vezes, né, se esquece um pouquinho de se preparar e se fortalecer para ir ajudar. Então, às vezes, você vai ajudar, mas você não tem condições de ajudar, você não está se preparando para isso, você não está bem firme ali, né? Você não está firme e quer ajudar. Então, assim, não busca essa, né, essa fortaleza que vem de Deus, esse poder, para poder suportar. Então, ele frisa isso, olha, irmãos, aguentem tudo isso, né? Façam com que isso seja uma coisa que venha a ajudar e não a prejudicar o irmão, né? Não falar coisas que não tenham nada a ver. Então, assim, a Perfeito. gente usar a força de Deus. É só uma colocação, né? E também a gente tem ali nesse capítulo, eu diria que assim, a gente tem ali uma conclusão do 14, né? Porque agora a gente vem falando da sustentação aos mais fracos. Daqui para baixo a gente vem falando muito sobre o amor, né? Que é essa questão do agradar, né? Do agradar no sentido de quando você ensinar com amor, né? Esse amor é agradável tanto para Deus como para esses irmãos que vão estar por perto precisando desse suporte. Então, o agradar não é, como você falou, ficar levando aguinha quando o irmão está sentado, abanando ele se quebrar o ar-condicionado. Isso faz parte, pode até fazer, não tem problema nenhum. Mas não é esse agradar, né? O agradar é assim, no sentido de cada um agradar o próximo, para que ele se sinta, né, suportado ali, né, com suporte mesmo, se sinta firme e confiante naquilo que você está passando, né? E que ele fique feliz com isso e Deus se agrade também daquilo que você está fazendo na igreja, e não bajulando o irmão, bajulando o pastor, bajulando. Não, e a gente está falando entre irmãos agora, a gente não está falando de gente de fora, a gente está falando do Exatamente. povo da igreja, estamos falando dos irmãos, aqueles que estão chegando, aqueles que já estão na igreja, né, há muito tempo. Então, é muito importante a gente conseguir separar tudo isso. Ah, eu vou ajudar o irmãozinho, a pessoa que está ali, meu vizinho. Não, a gente está falando agora no momento, a não sei que seja o vizinho da igreja, mas a gente está falando no momento de irmãos ali próximos, né? Sim. Então, não esquecer isso, porque às vezes a gente perde um pouquinho essa relação, né? Uhum. Vamos em Sim. frente aí que tem bastante Amém. coisa legal. Muito bem, e eu achei muito bem ilustrativo, né, Edgar, essa questão do suporte, porque assim, então ele fala, nós que somos preparados, né, nós somos suporte, né, a gente não pode ficar vazios, sem nada. Nós fomos preparados para quê? Vamos suportar os outros, né? Porque ele faz, não vamos agradar nós mesmos, quer dizer, o nosso suporte não vai ficar vazio ali na parede. A gente tem que, né? A gente já está se preparando, então vamos focar em outro, né? E Sim, quando aqui Cristo fala, né, de que a gente precisa agradar o próximo, né? E ainda fala, o Paulo fala aqui, ó, no que é bom para edificação. Então a gente tem que agradar as pessoas no que é bom para edificação da pessoa, edificar, né, espiritualmente. É claro, um sim, copinho de água não vai edificar nada, mas vai matar a sede do irmão, vai, né? Mas ele está falando para a gente focar nessa questão de edificar o próximo, na questão espiritual. Por quê? Porque se a gente tem mais preparo que o outro, o foco deveria ser você também ajudá-lo a crescer, também ser um sim. suporte, né? Você Isso é muito, imagine, muito Marcelino, legal. se você, num determinado momento, o irmão tá confuso e está falando coisas que não provém da palavra, que são coisas que ele está realmente confundindo. E aí você, para agradar esse irmão, você não o corrige, né? Então, corrigir com amor é dar esse suporte e é agradar, né, a Deus e Se agradar você o falar irmão é também. mesmo, né, Ah, Edgar? Se você falar é mesmo, aí, deixa, aí deixa fica ele. ruim, né? Deixa ele falando as coisas erradas e você não ajuda. Quando você está É, ajudando com amor e não com a dureza de palavra, tal, mas você traz ele para perto e fala, irmão, a palavra fala aqui que tal, e a gente está falando sobre isso, isso, isso. Você corrige, você agrada ele no sentido de trazer ele com amor à correção, né? É a mesma coisa de um filho cometendo um erro, e aí o pai fala, tudo bem, filho, tá tranquilo, fica assim mesmo, continua assim, para não chatear o filho, né? Não, você tem que dar, né, uma direção para ele, mas com exato. amor, para que ele perceba, puxa, meu pai gosta tanto de mim que ele tá me ajudando aqui, eu estou entendendo o que ele quer, né? Eu não vou permanecer nisso aqui porque pelo que ele me ensinou está errado. Então ele vai entender. Agora você vai com um chinelo correndo atrás dele, né? Como diriam, né? E aí
você pega na base da cintada o tempo todo, sem explicar o porquê da cintada, nem o porquê da chinelada em cima do filho, ele vai falar, por que será que ele está me batendo, né? Então você vai, corrige, bota ele na direção correta, e aí com amor você fala, filho, é assim, precisa ser assim, porque assim é bom e vai te dar, né? Vai fazer com que você cresça. Por isso eu né? Tô falando, tô explicando aqui, você estou brigando no É isso aí. sentido, né? E aí isso vai ser bom para ele, vai edificar ele, né? Isso aí. Amém. Muito bem. Então, aqui no versículo 4, né? Também uma observação importante, né? Porque tudo que está na a Bíblia é um ensinamento de relacionamento também, né? Ela nos ensina, tudo o que foi escrito aqui, né? Nos ensina a nos relacionar, nos ensina como devemos tratar as pessoas. Então a gente tem sim que usar o que foi escrito para que a gente entenda, para que a gente seja forte, para que a gente seja esse suporte. E aí ele fala aqui a paciência e consolação que tem nas escrituras, tudo que está escrito, que a gente está falando de paciência com os próximos, para consolar as pessoas na palavra, né? Ele fala, isso gera esperança, né? E aí ele fala no versículo 5 que o Deus da paciência e da consolação, quer dizer, ele fala, Deus é paciente e Deus é consolador. Então, e ele fala, ele está ali orando, né? Que Deus conceda esse mesmo sentir de uns para com os outros. Então, esse versículo 5 aqui, ele dá uma direção muito clara. Fala, o nosso Deus, que é um Deus de paciência, um Deus de consolação, que dê esse mesmo sentir uns para com os outros. E a gente tem que deixar realmente Deus agir na nossa vida, o Espírito Santo agir na nossa vida, como Edgar disse, ele vai nos ajudar a ter essa paciência e a consolar os irmãos. Então, Paulo, e ele já emenda aqui, ainda no versículo 5, ele já emenda o quê? Segundo Cristo Jesus. De novo, ele reforça. Então, né, foquemos isso, né? Ele fala assim, foquemos isso para que a gente tenha esse sentir de uns para com os outros, uma coisa que venha de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de paciência, é um Deus de consolação. E Jesus ensina como a gente deve fazer isso. Então, ele está reforçando isso. E no versículo 6, né, quando ele fala, para que concordemente a uma voz glorificais a Deus, né, ele está falando também em unidade dentro da igreja. Unidade dentro da igreja. Só que é uma unidade, não uma unidade, por exemplo, assim, ó, todo mundo chega a determinado momento, vai cantar o mesmo louvor, não tem um cantando um louvor, outro cantando outro, né? A gente faz tudo, né? Todo mundo cantando o mesmo louvor. Mas se o sentimento não tá bom, se você não tá bem com o irmão do lado, né? Vocês estão cantando o mesmo louvor, mas vocês precisam ter uma unidade também de convívio, não só de adoração, mas de convívio, de entendimento. Então, ele está falando aqui no versículo 6, né, que nós temos que ter uma concordância, uma unidade, para que em uma voz a gente glorifique a Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus. Né? Então, ele foca a unidade também aqui no versículo 6. Né? Isso daqui, para a gente, é muito bacana a gente entender isso, né? Para que isso? Para que um ajudar o outro? Para que um ser suporte para o outro? Para que um edificar o outro? Para que sejamos um, para que tenhamos um culto não só falado a mesma coisa, mas entendido e comportamental igual, né? O amor fraternal unir e amadurecer a igreja, né? Edgar. Eu ia só comentar que faltou um pouquinho no terceiro lado a gente comentar sobre as injúrias dos que ultrajavam, caíram sobre mim, né? Então ali quando ele fala do texto do Salmo, dos textos que a gente tem ali do Velho Testamento. Então, ele vai citar vários textos do Velho Testamento que falam sobre, aqui é Salmo 69, 9, né? Caiu sobre ele. Então, quer dizer, ele não agradou e aquilo caiu tudo sobre Cristo ali, né? Então, assim, às vezes você, nessa ideia de colocar as pessoas na direção correta e não agradar,
toda a maledicência, todo o problema, todo mundo começa a falar, mas ele agora vem me corrigir, agora ele vem querer botar direção nova sobre mim. Tem aquele irmãozinho que é duro no entendimento, então você vai lá corrigir, baseado na palavra, e mesmo assim ele fala, puxa, agora vem aqui me dá uma lição aqui de moral, não, uma lição da Bíblia, uma lição baseada nos textos bíblicos. Então, que ele possa ter esse entendimento e que você também possa ter esse amor ao falar, né? Porque isso tudo vai cair sobre você. Quando você chegar em cima de alguém e tentar redirecionar. As pessoas às vezes não gostam de ser redirecionadas. Não, vai por ali, vem por aqui, vem aqui. Ela fala, mas eu quero ir por ali. Tal. Não, então corrigir não é fácil. E Cristo, né, sofreu tudo isso, né? Por nós, né? E sofreu tudo isso a princípio. Então, esse exemplo do Novo Testamento. E essa sequência do 4 aqui, que a gente vai em diante, ele é uma série de coisas que uma produz a outra. A paciência produz a esperança, que produz, sabe? E aí vai, né? É uma sequência, um efeito, como diria, um efeito cascata. Você tem paciência com os irmãos, e isso vai gerar esperança, né, para ele, e vai gerar uma série de coisas que são sequenciais ali, né? O que você demonstrar para aquele irmão vai produzir coisas, né? Vai produzir nele coisas, e na igreja, coisas importantes para o trabalho, para o reino, né? Para o reino de Deus. Então, entender essa consequência de você ter, né, paciência ao explicar, né? Demonstrar esperança em Deus, né? E a consolação, né? E envolver todos nessa unidade que a gente está falando, né? Isso é importante. Amém. Muito bem, muito bom. E aí, a gente aqui na sequência, aqui, o versículo 7 também eu grifei algumas coisas, porque esse versículo 7 aqui também, eu queria até ler de novo ele para a gente, porque ele traz três coisas aqui, dentro de um versículo só fala de três coisas. Vamos ler de novo aqui. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha só, num versículo só, nós temos três coisas. Nós temos uma ordem, um modelo e uma motivação. Uma ordem. Acolhei-vos uns aos outros. Aqui é uma ordem, falar, faça isso. Né? Isso é importante, faça isso. Acolhei-vos, faça isso. No modelo, como, Marcelino? Nós vamos acolher, como? Né? Como Cristo nos acolheu. Então, vamos acolher os outros de que forma? Qual o modelo como Cristo. E como Cristo nos acolheu? Ele esperou a gente ficar entendido, ele esperou a gente ficar bom, ele nos acolheu nas nossas fraquezas, nos nossos problemas. Será que Cristo, ele rejeitaria a gente? Ou ele esperou, se prepara lá, depois você vem falar comigo? Ou ele acolheu a gente do jeito que a gente é? Então, Paulo, de novo, ele foca aqui no modelo, o modelo é Cristo. A gente tem que pensar nisso na hora de acolher o próximo. A gente tem que pensar que Cristo, ele não fez diferença. Né? Ele acolheu, aliás, ele focava até em quem mais precisava. Será que a gente está fazendo isso? Né? Porque, sabe, então, Paulo, ele reforça isso de uma maneira muito importante. Por isso que eu falo que tem três coisas num versículo só. Por quê? Acolhei é uma ordem. Como? Como Cristo. E a motivação? Olha só, a motivação desse acolhimento para a glória de Deus. Para que a gente faz isso? Para a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para a honra e glória do nosso Deus. Por quê? Porque é isso que ele espera da gente. É isso que a gente tem que ver. Então, não tem que ser de acordo com a gente, tem que ser de acordo com o que Deus espera. Então, Marcelino, oi. Não, eu ia comentar, mas não, é que às vezes Pode comentar. A gente espera que o irmão pense, não no sentido bíblico, mas como comportamento. Cada um tem seu temperamento, seu jeito, como a gente já conversou, a carga de informações que veio na vida dele, né, de família, de
convivência de trabalho, de escola, de tudo, de vizinhança. Então, ele tem uma carga toda, ele tem um comportamento que foi formado durante a vida. E, assim, ele vai realmente se convertendo e vai entendendo como é viver da maneira que ele é, né? Às vezes é uma pessoa mais explosiva, fala mais alto, é mais eloquente, o outro é mais quieto, o outro é mais... ele pensa um pouquinho mais, o outro não pensa muito ao falar. Então, a gente... Cristo acolheu cada um com a sua característica, com a sua peculiaridade, com o seu jeito, né? Não é que ele vai agora continuar roubando, continuar batendo, continuar falando coisas erradas, não. Ele se converteu, ele muda essa cabeça dele, aí a mente e as atitudes, né? Mas ele não deixa de ser uma pessoa eloquente, explosiva, que fala, que canta mais do que o outro, que ri mais do que o outro, são características de cada um. Então, que venham todos, independente da maneira que eles, né, que eles são. Alguns falam muito alto, outros falam baixo, outros comentam mais do que outros, né? Outros falam mais do que outros, né? Então, assim, existe essa diferença que Cristo não separa. Ah, não, os que falam muito alto eu não quero, sabe? Os que falam, os que cantam bem, eu quero. Os que não cantam, eu não quero. Sabe, não é isso, né? Então você acolhe a todos, né? No amor de Cristo, ensina direções baseado na palavra, mas não queira moldar, não queira que aquele irmãozinho que é mais assim de falar como diria, na lata ali, né? Falar na hora, não queira que ele mude, porque agora ele é de Cristo, então ele tem que temperança, agora ele fala baixinho, ele flutua, ele não pisa no chão mais, ele flutua. Não, que ele venha, como Pedro veio, já arrancando aqui, brigando ali e tal, né? Como vieram os outros que eram mais amorosos, os outros eram mais de falar, os outros tinham um pouco de dúvida, mas todos eram de Cristo, né? Então, por exemplo, nos apóstolos ali, a gente vai encontrar exemplos do que seria a igreja, né? Um escreve, um é doutor, o outro é pescador, o outro é... Então, cada um tem uma característica de vida ali, de informações, que foram importantíssimas no Evangelho, na divulgação do Evangelho, nessa, né? Nessa fase em que estavam divulgando. E o que está acontecendo na nossa igreja hoje, né? Acolher a todos e ensinar, né? Uhum. Amém. E aí, só para finalizar aqui a minha observação do versículo 7, e reforçando aqui para a glória de Deus, quando eu falei de 3 mensagens, né? A ordem, o modelo, que é Cristo, e a motivação tem que ser para a glória do nosso Deus. Quando a gente tem uma igreja que faz o acolhimento correto, segundo Jesus, né? Isso glorifica o nome de Deus. Quando a gente está entre picuinhas, entre aqueles distúrbios que que, sabe, críticas e uma coisa que não faz bem para o relacionamento das pessoas, isso daí envergonha o nome de Deus perante os outros, que fica, né? Então, esse testemunho que a gente dá na forma com que a gente trata o irmão, ele pode glorificar ou não o nome de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Ele está dando uma ordem, está falando do modelo, porque o modelo é importante, por quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Então, tem que ser no modelo que Cristo ensinou. Porque se não for assim, se a gente ficar cheio de mimimi, blá, 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 isso daí, além de não glorificar o nome de Deus, pode até envergonhar, porque quem vê de fora pode falar, pô, mas esse Deus que você serve aí não está propiciando uma coisa boa. Então, um lugar de igreja é um lugar que a gente tem que se sentir bem, tem que fazer o bem, e as pessoas têm que gostar, né? Eu já falei uma vez, mas eu vou sempre falar na nossa igreja, eu me sinto bem, eu fui bem acolhido e eu falo como isso é importante. Eu falei, eu quero isso, por isso que eu estou aqui até hoje, porque eu quero isso para a minha vida. Eu quero esse nível de ajuda e que eu estou tendo muita dessa igreja. No meu relacionamento com Deus, eu cresci muito. Edgar, aprendi muito com você, viu? E continuo aprendendo. E aí, o que acontece? Eu vou também me edificando, eu consigo também ser suporte, como a gente já falou aqui, para outras pessoas. Agora, se eu ficar de mimimi, fulano, o cara nem sabe cantar, fica cantando aqui, chegar, você não sabe assim,
Ó, você entrou na igreja, você não fez isso, ó, sai fora. Nem adianta vir aqui na nossa igreja. Quer dizer, isso daí, além de não glorificar o nome de Deus, pode envergonhar o Deus que nós servimos. Então, esse versículo 7 aqui é importantíssimo, demais, né? Amém? Então, vamos continuar aqui, né? No versículo de 8 a 12, né? A gente vai aqui na sequência de 8 a 12, o Paulo vai focar no quê? Ele vai focar sobre judeus e gentios. Ele vai focar sobre essa separação. É claro que naquela época, né, Edgar, como o Edgar já explicou, a diferença entre judeus e gentios era muito grande, né? Então, Paulo tinha uma preocupação muito grande sobre isso, porque na hora que você começa a fazer essa igreja aí com uma diferença muito grande, né, a gente precisa atuar nisso, né? Na diferença de entendimento, na diferença de maturidade no evangelho, né? Então ele vai focar aqui, e vamos ver o que ele fala aqui. Que ele fala assim, e ele foca que Cristo, ele veio para confirmar as promessas. Ele veio confirmar tudo que estava escrito, e ele foca nos gentios. Lembra lá que no começo a gente falou que a gente está falando de Cristo, e a gente está focando nos irmãos que é o próximo, e focando nos gentios? Porque ele também está falando sobre essas pessoas que não eram de Deus. Que antigamente, se você não era judeu, está fora, você não tem nada a ver com Deus, você não é salvo, você não está dentro do esquema, né? Antigamente era forte o negócio, né? E aí Paulo aqui ele reforça que quando Jesus ele vem confirmar as promessas, ele fala, né, que o foco dele é que os gentios também glorifiquem a nosso Deus, esse Deus maravilhoso, né? E aí ele começa a citar as escrituras. Ele começa a citar as escrituras, porque Paulo sempre faz isso. Ele fala, ele veio confirmar, olha só como é que é importante os gentios. Agora ele está reforçando essa importância de quem, né, aqui na época, vamos chamar assim, os gentios podem serem vistos como os fracos na fé, porque não conhecia tanto as escrituras como os judeus. Mas ele quer focar o quê? Porque para Deus, a gente já falou isso, é tudo igual. E aí ele fala aqui que Jesus veio confirmar, né? E aí ele começa aqui, ele vem a citar as escrituras. Tanto é que eu coloco aqui em vermelhinho, né, a parte que ele cita. Então ele tem aqui no versículo 9, ele fala, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Ele falou que isso já estava escrito, já estava nas escrituras. E também mais, ele fala, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, né? E aí no versículo 11, e ainda, louvai ao Senhor, vós gentios, e todos os povos o louvam. Então, todo mundo. Aí depois do versículo 12, ele reforça, Isaías também falou, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. Então ele está reforçando, falou, Jesus é ele. Ele está reforçando o evangelho, a gente vai ver isso também no próximo bloco, não hoje, porque eu acho que o tempo não vai dar, mas o próximo bloco aqui, que vai mudar um pouco o assunto, Paulo vem reforçar essa questão, né, de evangelização do evangelho. E aqui ele fala, poxa, Jesus veio aqui, ele veio pregar a boa nova, né? Ele veio transformar, ele veio unir todos, né? E ele está reforçando isso, e falei, não sou eu que digo, são as escrituras e tudo mais, está tudo se confirmando, e a gente está verificando isso, né? É interessante, Marcelino, desculpa, eu só Pode para falar. fazer um comentário rápido. Uhum. Interessante que ele está focando, ele tá mostrando o Velho Testamento para esse povo judeu, né? Nesse caso ali, contando que no Velho Testamento já se falava sobre os gentios e a importância de atingi-los, de chegar até esse povo gentil. E aí ele vem, ali no começo ele tem um Salmo 18, né, que fala de louvar entre os gentios. Você vai falar em Deuteronômio ali, quando ele fala de alegrai-vos, ó gentios, ele tem Deuteronômio lá atrás, lá, né?
bem no princípio. Então ele vem trazendo patriarcas, né? Vem profetas, vem lei, vem, né? As escrituras vêm sendo citadas ali para que esse povo judeu tenha consciência plena de que tudo isso está se cumprindo, né? Porque um dia essa palavra teria que chegar aos gentios, né? E aí esse povo judeu fala, puxa vida, olha mesmo, né? Falava lá para os gentios. Davi falou, né? Em Deuteronômio falou. Aí depois ele vai citar no Salmo 117 também, falando sobre louvar a Deus ali, né? Todos vós, todos os Todos os gentios, né? povos. E todos os povos. Então, ele vem citando algo que o judeu já professava, ele já estava acostumado com esse texto. E aí, de repente, ele falou, olha, não é que é mesmo? Né? Não é que era para falar para os gentios mesmo? Né? Tá Então, vendo? isso vai despertando, né? E aí que desperte na igreja que a gente frequenta, que nós frequentamos, que desperte aquela ideia de que eu tenho que falar para esse aqui que não quer entender muito bem, mas eu tenho que falar para ele, eu tenho que direcionar para ele. A palavra é para ele também, principalmente para esse que está com problemas de entendimento. Né? Aquele que entendeu já está entendido e vai seguindo. E aquele que está com dificuldades, vamos dar suporte para ele. Vamos entender que a nossa função é essa, né? Como embaixadores da palavra ali, né? Quando ele vem com Isaías falando da raiz de Judá lá, né, daquilo que vem, né, é uma coisa importante, porque é importante ele estar citando de que isso estaria sendo cumprido um dia, e agora ele está anunciando que agora já se cumpriu tudo isso. E aí ele cita Isaías, que era o cara, né, que a gente estava até conversando, né, um tempo atrás. Isaías merece um estudo de um ano de Isaías. Isaías é um livro X, ele é complexo, ele é difícil no entendimento às vezes, mas ele é citado, né, o tempo todo ali por Paulo, ou, né, porque tinha uma relevância X ali para esse povo, né, e para a gente também, né. Então, assim, ele dividia ali nesse tempo, nesse pedaço ali, em 4 citações fundamentais para o povo judeu, né. Por isso ele veio ali, né, calçando tudo que ele estava falando com o texto bíblico do Velho Testamento. Né? Então isso é legal. Isso mesmo. Subiu o reloginho aqui. Então, agora aqui, ó, no versículo 13, que eu queria comentar também, né? E o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Então, ele mesmo falou de paciência e consolação. Ele falou que o nosso Deus é um Deus de paciência e de consolação. E ele falou que isso produz esperança. Então, vamos fazer assim tudo corretamente, porque isso gera esperança, tal. E aqui no final ele fala, e o Deus de esperança, né? Então, o nosso Deus é um Deus de esperança, é um Deus de paciência, é um Deus de consolação, né? É um Deus de misericórdia, é um Deus de poder. Aí, nesse último versículo aqui, que é o 13, ele fala, então, Deus de esperança te encha de todo gozo e paz no vosso crer. Que aquela vida em abundância que a palavra nos promete, é isso. É alegria, é paz na nossa crença. Essa é a vida em abundância que Jesus vem falando para a gente. Né? A gente precisa ser rico nessa esperança e no poder do Espírito Santo. Aqui de novo, reforçando, né? O poder do Espírito Santo, né? Na nossa vida, né? O poder do Espírito Santo transformando pessoas, né? Então, e quanto mais a gente vai melhorando, quanto mais a gente vai sendo forte para ser suporte, mais o Espírito Santo vem atuar na nossa vida, mais a gente vai encher de esperança as pessoas e mais nós mesmos vamos tendo esperança, né? Então, aqui ele reforça, né, que essa crença vai só melhorar, vai trazer essa esperança e a gente vai ter o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Então, sejamos esse suporte, né? Então, claro, a gente precisa sempre estar preparado, a gente precisa se preparar para que a gente seja suporte, né? Para que a gente não só desenvolva nós mesmos, mas também o próximo. Esse é o foco dele, né? Senão a gente vai ficar só para mim, vou agradar eu mesmo, e não é essa a ideia, né?
Então, esse primeiro bloquinho aqui foi sensacional. A gente, bom, Paulo é muito bacana a gente estudar, né? E olha que essa é só a primeira carta, hein? Mas é uma das maiores, quer dizer, é a maior e uma das mais importantes da Bíblia. Amém? Então, aqui a gente fecha esse bloquinho. No domingo que vem vai mudar um pouco o foco dele, né? Mas ainda vamos conversar sobre isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa antes da gente fazer a oração final? Que a gente tem 5 minutos, hein? A Edgar quer fazer mais alguma observação? Ou alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se tem... O pastor não está aqui, não, né? Não está, né? Angela! Deixa eu ver se a Angela está aqui. Angela! Oi, tô sim. Tá bom. Então, como agora a gente vai encerrar, você faz uma oração para abençoar o nosso estudo, só para a gente Amém. encerrar. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, viu? Ainda temos 3 minutos. Não, 4. Tá certo. Não, eu não quero falar nada assim, não. Tá bom, a palavra é muito clara, né? Eu amo o livro de Romanos. Romanos, para mim, é uma lição de vida, né? Para nós, né? Só falta nós obedecermos, né? Essa lição de vida que a gente aprende aí, né? E a escola dominical tem sido uma bênção na minha vida, com certeza. Amém. Né? Amém? Então vamos orar. Senhor maravilhoso Deus e Pai, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esta palavra, Senhor, revelada aos nossos corações, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido mais de Ti, Senhor, mais e mais, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, pelos Teus filhos, Senhor, que o Senhor tem ungido, o Senhor tem, assim, abençoado, Senhor, para nos abençoar, né? Com essa palavra linda, com esse estudo maravilhoso, Senhor. Que possamos cada dia mais aprendermos e vivermos essa palavra, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento na Tua presença, Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado pela oração, Angela. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Alô, Que Deus abençoe. Amém. Alô, Adonai. Hoje no culto, Deus. não vão esquecer. Tem Hoje- a Natália hoje. A Lúcia. Ela tá bem, Aí. tá bem, graças a Deus. Tá bem? Tá bem. Tá bem. Que bom. Graças a Deus. Tá Tá bem. bom. Vai trabalhar Beijão na Natália, Márcia. Oi? Beijão pra Natália aí. Estamos orando. Tá bom. Vamos orar. Obrigada. Deus está no controle de todas as coisas. Estamos Amém. orando. Eu ia perguntar ontem, Márcia, aí fiquei numa correria aqui que eu acabei, né? Quando eu fui lembrar, eu estava na cama. Já falei, eita, agora não dá mais. Já era mais de meia-noite. Aí não deu mais Não tem tempo. problema, não. Tá bom. Tá. Ela tá Que Deus bem. abençoe. Terça-feira ela já volta a trabalhar já. Então Jovem, né, graças a Marcelo? Deus. Agora é curto, né? Esses É. 8 período- dias só. Né? situação agora, né? É muito curta, né? Às vezes a gente pega e nem sabe que pegou. Só É. foi dar um Sim, toque mas graças a mesmo. Deus ela tá bem. Nós Amém, mas, amém. jovem é